Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje vamos fazer uma atividade que está na apostila página 63. Vocês produzirão um infográfico nessa seção tirar de letra. Então a primeira coisa que vocês devem fazer é destacar a imagem e os quadros do material de apoio, que são esses aqui. Toda essa folha, né, essa imagem e esses quadrinhos aqui que estão por baixo, vocês destacarão, tá? Em seguida, vocês precisam prestar atenção à imagem, que a partir delas vocês criarão um infográfico. A primeira coisa é vocês relembrarem algumas características de um infográfico. Ele apresenta um título, então vocês devem criar um título que vai deixar evidente um aspecto sobre a cidade e que esteja relacionado à imagem. Então, o assunto que vocês vão falar aqui sobre a cidade, né, vocês vão observar que a imagem está representando uma cidade, o comportamento de algumas pessoas. Então, vocês precisam criar um título que tenha associação com as imagens, tá bom? Nos quadrinhos, são 4 quadrinhos em branco, vocês devem escrever informações, né, o texto verbal, informações claras, objetivas, sobre o comportamento das pessoas nas áreas públicas de uma cidade. Então, vou dar alguns exemplos. Observem aí comigo, peguem o material de apoio de vocês vão observar, que eu não tenho como colocar na tela. Vocês vão observar aí, por exemplo, que tem 2 crianças, né, uma andando de bike e outra andando de skate. Então, observe que o comportamento dessas crianças está correto em relação ao local onde eles estão transitando, né, andando de bicicleta e de skate. Não é um local onde as pessoas estão passando, é um local apropriado para que eles façam isso mesmo. E essas crianças também estão utilizando capacete, estão utilizando todos os aparatos necessários para que elas não sofram nenhum dano se porventura vierem a cair. Então elas estão utilizando os equipamentos de segurança necessários. Então, por exemplo, vocês poderiam pegar um desses quadrinhos e colocar próximo a essas crianças, escrever alguma informação relacionada ao uso de equipamentos de segurança, ao andar de bicicleta, de skate, né? Seria algo interessante. Vocês observam também que tem um carro e uma moto que estão parados por causa do sinal de trânsito, né? Então, eles estão respeitando a sinalização de trânsito. Vocês também podem dar uma dica, escrever algo em um dos quadrinhos que seja relacionada ao respeito à sinalização de trânsito. Também podem utilizar a informação sobre a faixa de pedestre, né, escrevendo aí que os pedestres precisam respeitar, né, respeitar também a sinalização de trânsito e atravessar a rua, as vias, na faixa de pedestres. Vocês observam também que tem uma mãe segurando a mão de uma criança bem pequenininha. Vocês também podem escrever alguma coisa relacionada a essa imagem, relacionando aí a importância das crianças estarem junto com um adulto, né, ao transitarem pelas ruas. Isso é muito importante também. A questão da calçada, onde os pedestres devem andar, né, não no meio da rua, mas na calçada. Então, quando vocês observam essa imagem, né, que nós temos aí na página do material de apoio, nós conseguimos trazer diversas orientações, diversas dicas. Então, vocês vão utilizar esses quadrinhos justamente para isso, né? Para dar alguma dica, para trazer alguma reflexão, alguma orientação para o leitor, tá? Então tem que ser, vocês observam que o quadrinho é bem pequeno, então tem que ser uma dica objetiva, bem clara, tá? E que não seja algo muito grande. Então, antes de vocês escreverem, é necessário pensar. Vocês podem colar esses quadrinhos sempre próximo, esse quadrinho deve estar próximo à imagem que vocês querem mostrar, né? O texto deve estar relacionado com a imagem. Por exemplo, se vocês forem escrever sobre o sinal de trânsito, colhem o quadrinho próximo a ele. Podem colar do lado, fora da imagem, porque essa imagem aqui deve ser colada no caderno de língua portuguesa, né? Esse infográfico ele vai ficar no caderno de língua portuguesa. Então vocês podem colar a imagem. Imaginemos que o caderno esteja aqui, né? E aí vocês colhem aqui o quadrinho para falar do sinal de trânsito, por exemplo. E aí vocês podem fazer uma flechinha. Lembrando que o infográfico tem esse tipo de recurso. Flechas, podem usar cores, né? Fazer flechinhas coloridas para que fique bem legal. E aí, depois de vocês terem feito essas dicas, escrito, né? E colado também no caderno. Aliás, antes disso, vocês precisam definir qual é o objetivo do infográfico. É orientar o leitor, é fazer com que as pessoas que lerão esse infográfico reflitam sobre o comportamento no trânsito, nas vias públicas, né? Nesse ambiente aqui que a imagem está mostrando. Então vocês precisam pensar sobre isso e também qual público vocês querem atingir.
se é o público infantil, se é o público em geral, adultos, crianças, adolescentes, tá? E aí vocês vão utilizar os conhecimentos que vocês têm para escrever os textos, né, nesses quadrinhos brancos, como eu expliquei, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem retornar às atividades do capítulo dessa unidade que nós estudamos, observando os infográficos que nós já vimos, para que vocês tenham aí também algumas dicas, relembrem, né, alguns conceitos, observem, tenham uma base melhor, só para relembrar mesmo, tá bom? Então, para produzir o infográfico, vocês também precisam usar a criatividade para transmitir as informações coerentes e confiáveis ao leitor. Então, vocês não podem escrever informações falsas, informações que não são verdadeiras, informações sem sentido, tá? É preciso que vocês considerem tudo isso. E aqui a atividade 7 e a atividade 8 não serão feitas, não tem como a gente trocar o infográfico com um colega, né? Cada um vai fazer o seu, de forma individual. Então, após vocês terem feito esse infográfico, vocês vão colar ele no caderno, tá bom? E marcar o quadro de autoavaliação. Então, primeiro, foram utilizados conhecimentos sobre o gênero infográfico. Então, vocês utilizaram as características de um infográfico, apresentando um título, colocando flechinhas, utilizando aí os quadrinhos com texto verbal, texto escrito. Podem pintar os quadrinhos também para que fique chamativo, tá? A relação dos textos com o tema está evidente. Então, o texto, os quadrinhos, vocês precisam utilizar os quatro quadrinhos. Então, todos os textos que vocês utilizarem aqui, eles estão associados ao tema, ou seja, falando do comportamento, de como as pessoas se comportam ali nessa imagem que vocês estão observando. As informações foram relacionadas às imagens, então as informações que vocês escreveram têm a ver com o tema, as imagens estão associadas ao texto que vocês escreveram, tá? E por último, o infográfico apresenta título. Cheguei aqui, professor, e percebi que eu não coloquei um título. Então é só acrescentar. Então, se vocês fizeram um quadro de autoavaliação e perceberam que está faltando alguma coisa, é só retornar ao infográfico e corrigir, tá bom? Então, após terem feito isso, é só vocês colarem no caderno, tá bom? Bem tranquilo hoje a nossa aula. Tranquila, né, nossa aula. Vocês precisam me enviar foto do infográfico pronto no caderno de língua portuguesa e também do quadro de autoavaliação aqui da página da apostila, página 63 da apostila, tá bom? Por hoje é só, finalizamos então a nossa aula por aqui. Qualquer dúvida podem me perguntar. Beijão, gente!